Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Psicologia em Foco. Eu sou a Mônica Mariani, psicóloga e neuropsicóloga. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, com atuação já há mais de 13 anos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre as distorções cognitivas. Vou explicar o que elas são e vou citar para vocês as principais distorções que nós cometemos. E em seguida, eu vou explicar para você as respostas alternativas, ou seja, o que você deve fazer quando você perceber que está envolvido nessas distorções. Distorções cognitivas são formas disfuncionais de pensar. São pensamentos distorcidos da realidade que causam muito sofrimento emocional. E existem inúmeras, diversas distorções cognitivas. Eu vou citar para vocês aqui as principais, as que nós mais cometemos no nosso dia a dia, começando pelo filtro mental, uma distorção extremamente comum que nós fazemos muitas vezes e que nos gera muita ansiedade, medo, insegurança. O filtro mental acontece quando você filtra só aspectos negativos de uma situação. É como se você utilizasse um filtro e você eliminasse tudo que é de positivo. Aí você só enxerga aquilo que aconteceu de ruim. Então as conclusões que você chega são conclusões terríveis. O meu dia foi péssimo, nada dá certo na minha vida, meus relacionamentos nunca dão certo, eu fracasso todas as vezes. Então o filtro mental é uma distorção que gera uma angústia muito grande. Qual é a resposta alternativa ao filtro mental? O que você deve fazer quando você perceber, porque agora você já vai saber identificar quando você estiver tendo essa distorção. Então, o que você deve fazer quando perceber que está apresentando a distorção filtro mental? Você vai expandir o seu foco. Você vai abrir a sua mente. Você vai se perguntar assim: o que eu não estou considerando? O que eu estou deixando de enxergar? E é isso que vai ajudar você a perceber que você está pensando de uma forma equivocada. Outra distorção cognitiva muito comum é chegar a conclusões precipitadas. Isso acontece quando você conclui uma situação sem ter evidências suficientes para isso, geralmente com base no que você está sentindo. E as nossas emoções, elas não são tão boas guias para nos ajudar a concluir sobre situações, né? As emoções, elas são feitas para nos direcionar em alguns momentos, para nos conectar com nós mesmos e para sentir, apenas para sentir. Agora, quando você vai chegar a alguma conclusão, quando você precisa decidir alguma coisa, concluir alguma coisa, não adianta você fazer isso de uma forma precipitada. Então, se você perceber que você está concluindo algo precipitadamente, você vai fazer o seguinte: essa é a resposta alternativa. Você vai agir como se fosse uma espécie de detetive. Detetive de pensamentos, detetive de conclusões. E você vai se perguntar que fatos, que evidências que comprovam a minha conclusão. Que evidências que comprovam que eu estou errado, que eu estou equivocado, ou que eu estou certo? Então você vai se questionar essas evidências, para então você tirar as suas conclusões. A próxima distorção cognitiva é a personalização. Essa distorção acontece muito, principalmente em pessoas mais ansiosas e pessoas mais deprimidas. Personalização acontece quando você se culpa por absolutamente tudo de ruim que dá errado na sua vida, por tudo de ruim que acontece. A culpa você coloca em si mesmo. E, obviamente, isso vai gerar uma angústia bastante significativa. E qual é a resposta alternativa a essa distorção? O que você deve fazer quando você perceber que está envolvido na personalização? Quando você está tomando para si
toda a culpa por tudo de ruim que acontece. Você vai substituir a palavra culpa pela palavra responsabilidade. E em seguida você vai fazer um equilíbrio das responsabilidades. Qual é a sua responsabilidade sobre o resultado do que aconteceu? Qual é a sua parcela de responsabilidade? E você vai fazer essa espécie de balança, você vai equilibrar essas responsabilidades. E aí você não vai ter mais essa sensação de culpa, essa culpa injusta, e, consequentemente, a sua angústia, sua aflição, ela vai reduzir. E aí nós temos a distorção que se chama tudo ou nada. É o pensamento tudo ou nada. Sabe aquela famosa frase, ou é 8 ou é 80? Pois então, essa é uma distorção comum que afeta as pessoas e que gera angústia, gera muita aflição. São aquelas pessoas que pensam dessa forma. Se eu não for um sucesso total, significa então que eu sou um fracasso total. Se eu não sou perfeita, se eu não atingir a perfeição, significa que eu sou completamente incapaz, que eu não consigo fazer absolutamente nada direito. Então, ou é tudo ou é nada. As pessoas se enxergam em dois polos apenas, elas não conseguem se ver ao longo de um contínuo. E o que você deve fazer quando se ver diante dessa distorção de tudo ou nada? Você vai começar a ver as coisas em pontos intermediários. Você vai se perguntar se está sendo justo consigo mesmo. Você vai se perguntar, se questionar quais são os fatos na sua vida que justificam que você é um fracasso total ou que você é um sucesso total. Você vai observar essas evidências e você vai observar os pontos intermediários. Nenhuma pessoa é boa em tudo. As pessoas são boas em algumas coisas, as pessoas não são tão boas em outras coisas. As pessoas sabem fazer bem algumas coisas, mas outras coisas elas já não têm tanta habilidade assim. Claro que com a prática é possível melhorar, é possível progredir. Então, isso é você se ver de uma forma realista. Quando você se vê de uma forma realista, você percebe que você tem pontos fracos, sim, como qualquer ser humano, mas você também tem pontos fortes. E os seus pontos fracos, você pode melhorar. E os seus pontos fortes, você pode ser grato a eles e reconhecê-los. E não agir como se eles não existissem. Próxima distorção cognitiva. E essa acontece tanto. Eu vejo muito até no consultório. Ela acontece muito com os pacientes que chegam até mim. E ela se chama catastrofização. Ou seja, não ver esperança no futuro. Achar que vai dar tudo errado. Não conseguir observar aspectos positivos que podem acontecer. Por exemplo, vou começar um novo emprego. Aí eu já imagino que no meu primeiro dia eu não vou conseguir trabalhar direito, eu vou cair a hora que eu chegar lá, todo mundo vai rir de mim, eu não vou conseguir cumprir os prazos, eu vou ser uma péssima funcionária e eu vou ser mandada embora. Isso é catastrofização. E claro, vai gerar ansiedade. Com certeza vai gerar ansiedade. E junto a isso, tantos outros pensamentos negativos, automáticos, aliás, de incapacidade, relativos à insegurança. Então, essa distorção acontece muito e o que você deve fazer quando perceber que está catastrofizando? Vou te dizer agora. Você vai considerar todas as possibilidades. Todas. Não apenas essa possibilidade terrível que você está imaginando. Então, no meu primeiro dia de trabalho, pode ser que eu cometa algum erro? Pode, é o meu primeiro dia, né? Claro. Mas pode ser que seja bom, que eu consiga fazer todas as tarefas que me forem orientadas, que me forem solicitadas? Também pode, é possível. Então eu vou vislumbrar todas as possibilidades, não só o que vai dar errado. Eu vou pensar no que pode dar certo também.
no que pode dar errado e no que pode dar certo. Então eu vou analisar isso como um todo. E não apenas vou deixar o meu medo guiar os meus pensamentos. Agora, essa distorção que eu vou falar, ela aparece muito em pessoas que são ansiosas socialmente, que têm muito medo, muita insegurança diante da aprovação de outras pessoas. É a chamada leitura mental. Você está em uma festa e aí tem pessoas do seu lado ali conversando e você vê que elas estão conversando e de repente alguém olha para você. E aí você já deduz assim: eu tenho certeza que estão reparando em mim, que estão me achando sem graça, que estão me achando uma fracassada. E isso vai gerar ansiedade. Provavelmente essa pessoa vai ficar tão ansiosa a ponto de evitar essa interação social, ela vai acabar indo para casa, ela vai evitar interagir, isso vai alimentar ainda mais a ansiedade dela. Mas aí eu te pergunto, a gente consegue ler a mente das pessoas? Inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso. Nós não podemos ler a mente das pessoas. Então, o que faz com que nós tenhamos essa distorção, o que alimenta essa distorção também é a nossa ansiedade, é o nosso medo. E quando você perceber que está diante dessa distorção da leitura mental, você deve fazer o seguinte. Primeiro de tudo, você vai se perguntar se você tem essa habilidade incrível de ler a mente das pessoas. Obviamente, a resposta será não. E depois, você vai lembrar que, se você quiser ter esclarecimentos, você vai precisar perguntar para as pessoas o que elas estão pensando. Para eu saber o que você está pensando, eu tenho que te perguntar. Os nossos pensamentos são eventos privados, ou seja, apenas eu tenho acesso ao que eu penso. Apenas você tem acesso ao que você pensa. Eu só consigo saber o que você pensa se você me disser. Você só consegue saber o que eu penso se eu te disser. Logo, não podemos ler a mente das pessoas. Então, ao invés de ler a mente, ao invés de achar que você pode ler a mente das pessoas, se pergunte. Se pergunte se isso é realmente possível. Você vai ver que não é. E essa distorção, cada vez que você tiver esse insight, essa distorção ela vai diminuindo a ponto de ela não existir mais. Raciocínio emocional. Essa distorção se refere a quando você conclui as coisas com base no que você sente. Então, por exemplo, imagine que você está sentindo medo. Aí você conclui que você é uma pessoa que não tem coragem nenhuma, que você é um fracasso total, que você não é capaz de nada, simplesmente porque você sentiu medo. Ou você sente ansiedade. E aí você conclui que você é uma pessoa desregulada, que você é uma pessoa que não tem condições de gerenciar sua vida, que você é uma pessoa incapaz, que você não tem habilidade, não tem capacidade para se relacionar com ninguém. Então você se deixa guiar pelos seus sentimentos. Outro exemplo, você conclui que porque você está triste, deprimido, o mundo é um lugar horrível, terrível, deprimente. Você está se guiando pelo que você está sentindo. E isso é uma distorção. Agora, o que você deve fazer quando essa distorção aparecer na sua vida? Você vai se perguntar o seguinte: o que a minha razão me diria? O que a minha razão concluiria sobre isso? Você vai direcionar o seu pensamento para o lado racional. Você vai parar de observar o lado emocional e você vai começar a observar o lado racional. E isso vai ajudar você a ver as coisas de um jeito mais realista. Rotulação. A rotulação acontece quando você atribui rótulos negativos a si mesmo. Por exemplo, eu sou um medroso, eu sou um sem graça, eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa fracassada, eu sou uma pessoa incapaz. Isso são rótulos. E esses rótulos geralmente são baseados em crenças
negativas sobre você, em experiências traumáticas, em experiências ruins que você teve ao longo da vida. Só que essas distorções causam sofrimento psicológico bastante significativo. E o que você deve fazer quando perceber que está diante de uma rotulação? Quando você notar que, nossa, eu estou me rotulando agora. O que eu devo fazer? Primeiro de tudo, você vai se ver livre de julgamentos. Você não precisa ficar se julgando. Você precisa ser mais gentil com você. E você vai se perguntar se está sendo justo consigo mesmo ao chegar a essa conclusão. O que evidencia que você tem esse rótulo? Por que se dar esse rótulo? Então, se veja livre de julgamentos. Agora você já conhece as principais distorções cognitivas e já sabe o que fazer quando elas aparecerem. Já aproveita, deixa o seu like, acompanhe o nosso canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo, ative as notificações e eu te aguardo no próximo vídeo.